16, projeto de lei de número 1610, 2011, turno único, veto total. Autoria, vereador Heleno, ementa veto total à proposição de lei de número 232, 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de formação em curso superior de educação física para a docência da disciplina de educação física na educação infantil e no ensino fundamental. Vencimento 19/12. Quórum maioria dos membros da Câmara para rejeitar o veto. 21, votação secreta. Em discussão, para discutir, vereador Heleno. Para discutir, presidente, eu gostaria de solicitar aos novos vereadores e vereadoras que nos apoiem na rejeição desse veto. Na verdade, ele vem numa proposta de levar para as crianças das escolas públicas oportunidade de atividades esportivas, recreativas, para terem bons hábitos desde cedo. E que essas atividades recreativas, esportivas, na educação infantil e também no primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental, ela se dê por um professor de educação física. Nós estamos já com muitos estudos comprovando a importância que é, desde cedo, a criança ser estimulada à prática esportiva e à prática da educação física. As escolas públicas, as escolas privadas, digo, em Belo Horizonte, elas já têm essa proposta política pedagógica do professor de educação física lecionar a partir dos 3, 4 anos, dar oportunidade aos seus alunos de terem a prática da educação física bem orientada e bem supervisionada. Por isso eu peço a todos vocês, vereadores e vereadoras, que nos apoiem e apoiem as crianças das escolas públicas rejeitando esse veto. Obrigado. Deixa eu ajudar aqui, tá? Presidente, para discutir. Para discutir, vereador Cabo Júnior. Heleno, vocês já repararam que às vezes a gente passa em algum local de acidente, principalmente pessoas que se acidentam em moto, está um cara deitado no chão lá e ninguém põe a mão? Ninguém socorre, esperando o SAMU? Às vezes a gente fica assim, por que não põe o cara do carro e socorre ele? Olha só a analogia que eu quero fazer. Porque às vezes um socorro mal feito de alguém que não é especialista pode aleijar uma pessoa. Quando você coloca atividade física por alguém que não é formado em educação física, você corre o mesmo risco de um exercício mal ministrado, de uma atividade mal ministrada, você deixar uma sequela na coluna de uma criança. Ou você criar uma distensão numa criança, porque alguém que está ministrando ali não tem nenhuma condição técnica para isso. Aí o que se faz? Você contrata um agente administrativo, ou o nome que quer dar, ou até um professor, que às vezes é muito bom professor numa área, mas ele não tem qualificação técnica nenhuma daquela. Então se faz um ajeite para ficar mais barato. E aí às vezes a criança tem um problema e ninguém sabe por quê. Eu falo isso porque na polícia a gente tinha um exercício que era muito comum, que a gente chamava no exército de canguru. E depois, ao longo dos anos, se descobriu que dava uma lesão irreparável no joelho e na coluna. Mas até se descobrir isso, quantas pessoas só sentiram prejuízo orgânico depois de 20 anos? Então o projeto do Heleno, ele vai nessa linha, de dizer o seguinte, ora, para ministrar a educação física, eu tenho que ter um professor que estudou anatomia, ou sei lá o que é da área. Então, e além da valorização do profissional. Então a gente está aqui pensando só na economia. Ah, porque um professor desse é muito caro, nós não estamos preparados ainda para ter isso, o custo vai ser alto. Aí eu pergunto o seguinte, tudo bem, mas e a lesão que essa criança vai ter? Isso é muito comum no esporte, né? Você vê o jogador lá com 30 segundos se machuca, alguém fala assim, ah, não fez o alongamento direito. Já imaginou um professor de outra área entender de alongamento? Então é isso. E eu vou na sua linha. Eu acho que a saúde, nesse momento, nesse caso, deve ser priorizada e por isso a gente deve derrubar o veto. Para discutir, vereador Joel Moreira. Senhor presidente, encaminho também pela derrubada do veto. Temo pela saúde das nossas crianças nas escolas públicas. Por que aquele que estuda na escola privada, o professor é um professor habilitado? Ele tem direito a ter um professor de educação física que sabe ministrar a aula de educação física, está preparado para aquilo.
Agora, aqueles que estão na escola pública não têm esse direito? Fora isso, é o seguinte, aquele que não é preparado para ministrar as aulas de educação física pode desestimular os nossos futuros atletas. Porque ele vai estar ministrando aula para uma coisa que ele não está preparado. Agora, o nosso professor de português, ele tem que ser formado em português. O de matemática tem que ser formado em matemática. E quem vai dar educação física é um leigo? Olha, gente, temo pela saúde das crianças aqui de Belo Horizonte nas escolas públicas municipais. Vamos derrubar esse veto. Para discutir, vereador doutor Alexandre Gomes. O Heleno me perguntou se eu ia falar mal. Vou. Sou o contrário, sou. Mas ao veto. Na verdade, ele me fez uma pergunta, eu vou responder a pergunta de público. Ato médico é competência do médico. Não é de competência. Eu sou casado com enfermeira. Não é competência da enfermeira, do fisioterapeuta, psicólogo. Não, a prescrição é médica. E isso ainda não é regulamentado o ato médico. Os psicólogos querem fazer disso o que já é um equívoco. Nós, médicos, já erramos, imagina que não tem um estudo igual comparado com o erro médico, quanto o equívoco é. Eu brinco muito, Heleno. Desculpa, viu, presidente, não é decoro, não. Eu falo isso com meus pacientes. Eu falo até cagou. Mas aqui eu vou falar defecou, o que você faz? As pessoas falam limpo, está errado. Cagou, lavou. Comeu, mastigou. Acordou, alongou. Por que eu estou falando isso, Heleno? São regras básicas. A educação física, ela deve ser feita por alguém que saiba manipular exatamente a anatomia humana na sua distensão, no seu alongamento, no seu preparo. O Cabo Júnior falou, ele esqueceu de uma outra coisa que foi muito mais grave do que ele falou. No nosso tempo era comum fazer o teste de Cooper. O teste de Cooper era um exame que era preparatório de todos nós. O que sabe o que aconteceu com o teste de Cooper? Infarto, doenças insuficiências cardíacas, hipertrofia. Ainda existe, mas está equivocado, já foi abolido. Mas já foi abolido da prescrição médica. Né? Já mostrou os malefícios que é do teste de Cooper. Então, nesse aspecto, Heleno, apesar de todos os aspectos que fala, a prevenção de doença, por mais cara que seja, é muito mais barata do que a cura de qualquer medicamento. Então, base do governo, vou dizer que não tem nada a ver com o governo, tem a ver com a consciência e o equívoco do governo, estou encaminhando para a derrubada do veto. Alexandre, então, só rapidamente, meu querido. Para discutir, vereadora Neuza Santos. Não vou fazer essa discussão agora. Eu não. Não. Só rapidamente do ato médico. Tá. Eu não vou fazer a discussão do ato médico, porque eu, por acaso, Alexandre, viu, Alexandre? Eu sou psicóloga e enfermeira. Tá certo? Essa coisa dos médicos, sou Cacheta. Essa coisa dos médicos acharem que eles têm exclusividade no ato médico, na prescrição, é um absurdo. É um absurdo. Agora estão querendo fazer um conchavo com os odontólogos, mas nós vamos derrubar isso no Congresso. Eu estou apta na psicofarmacologia, eu estou apta para receitar. Aí o psicólogo fica com o paciente, sabe tudo que o paciente tem e chama o médico para receitar. Ou a enfermeira, que antes receitava. Aliás, o grande problema da saúde foi no dia que tomaram da mão de nós mulheres e criaram a instituição médica. Mas tudo bem. Eu e o Ale conversamos sobre isso depois, temos grandes amigos médicos. Agora, senhor presidente, nesse projeto em tela, eu queria colocar o seguinte: cada vez mais nós estamos vivendo mais tempo. Aliás, para mim, na escola pública, o aluno tem que sair hoje aprendendo a falar inglês, que é uma língua universal, saber matemática e informática. O resto ele aprende na internet, etc. Agora, não é possível nem nas escolas, Heleno, e nem tampouco nas academias de Belo Horizonte. Quem pode orientar é ou o professor de educação física, formado, diplomado, porque responde no seu registro, ou então o fisioterapeuta. Fora isto, é um contrassenso nós permitirmos que os nossos alunos se submetam a exercícios físicos com pessoas que não estão habilitadas para orientar de forma correta.
E nós sabemos muito bem qual é o problema que existe quando a pessoa é interessada é orientada de forma inadequada. Então, Heleno, eu tenho certeza que é um problema que a gente tem no Executivo, eu já fui líder 7 anos, muitas vezes o técnico dá o parecer e o prefeito acaba assinando. Creio que deva ser isso. E para fechar, senhor presidente, quero mais uma vez falar para os meus colegas vereadores, fazer um apelo. Belo Horizonte está debaixo de uma catástrofe. E isso é problema da Câmara Municipal de Belo Horizonte em especial. Pode discutir, presidente? Pode discutir, vereador e líder do prefeito dessa casa, Tarcísio Cacheta, do Partido dos Trabalhadores. Colegas vereadores, eu acredito que a intenção do nobre colega, o vereador Heleno, ao propor, é claro que a valorização daquele que transmite conhecimento, ou daquele que cuida, é claro que ele tem que ser o mais especializado possível, isso é evidente. Mas só que, quando o vereador Heleno propôs o projeto, ele propôs tanto o professor de educação física, tanto para a educação infantil, para os outros ciclos da educação. E é claro que de 0 a 5 anos, caro vereador Geraldo Félix, a atividade recreativa, ela é muito mais lúdica. A atividade física de uma criança de 0 a 5 anos é muito mais do cuidar da parte lúdica, da inseri-la socialmente no contexto, do que alguma atividade física. E é exatamente nesse parte do projeto é que não tinha como separar a parte do projeto em que tratava da educação básica, infantil, dos outros ciclos da educação básica, que estou plenamente de acordo com o vereador Heleno. Mas dessa maneira foi impossível separar e até fazer um veto parcial, né, da forma como o vereador Heleno colocou o projeto. É por isso que nós encaminhamos pela manutenção do veto, porque não houve a separação entre a educação infantil e os outros ciclos da educação. E nós temos a clareza absoluta, pais, avós, né, Geraldo, da questão da criança na mais tenra idade, que a atividade física dela, ela é muito mais dedicada ao desenvolvimento socioeducacional dela do que na própria atividade física, que é a partir de uma outra idade mais avançada, que começam a ter a necessidade do desenvolvimento físico através dos exercícios. Por isso, vereador Heleno, é que nós estamos encaminhando pela manutenção do veto, com pesar, mas com muito respeito à sua posição, porque esse projeto podia ter sido elaborado de forma diferente, e aí sim ele ser aprovado e mantido, não através de um veto, mas sancionado pelo prefeito. Obrigado. Para discutir, vereador Arnaldo Godoy, do Partido dos Trabalhadores. Presidente, embora não pareça, eu trabalhei 16 anos com pré-escola, de 1 a 6 anos. E a experiência que eu tenho, estudei muito todos os grandes pensadores da educação infantil, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento físico-psíquico, dos grandes movimentos, do crescimento. Eu estudei isso porque eu trabalhei 16 anos com educação infantil, psicomotricidade, obrigado. E durante esse tempo eu adquiri um pouco de conhecimento. A educação de criança até 6 anos, atividade física, atividade que está absolutamente integrada às outras áreas. Não pode ter a separação de professor para isso, para música, para educação física, para atividades pedagógicas. Não pode ter. É um professor, um educador infantil, trabalhando com a criança na sua totalidade, na sua percepção de mundo, na sua afetividade principalmente. Então, não há atividade física nesse período de desenvolvimento, exercício físico sistematizado. São brincadeiras, são esforços, são atividades, são jogos lúdicos,
Então não há necessidade do especialista nesta faixa etária, volto a repetir. Por isso, né, tanto Piaget, Freinet, Montessori, são pessoas que nunca defenderam esse tipo de técnico, né, para fazer o processo de educação infantil. Por isso, eu também lamento, Heleno, que não tenha separado o período infantil das outras faixas etárias. E assim eu encaminho também pela manutenção do veto. Muito obrigado. Para discutir, o vereador Márcio Almeida, que vem fazendo um brilhante trabalho aí na nossa Comissão Permanente de Saúde. Por favor, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhora secretária DOC, senhores vereadores, senhores vereadoras. É um absurdo ouvir isso aqui, né? Infelizmente, Cacheta e Arnaldo Godoy. Seu exercício, ele já vem desde da gestação, que é fundamental para a saúde. Saúde, gente, é importante. O bem-estar, ele vem desde criança, desde recém-nascido, ou desde o ventre, no ventre da... Peraí, parabéns, Heleno. Olha, a criança, os médicos recomendam fazer exercício desde pequeno, inclusive para abrir os pulmões, para que não tenham bronquite, asmático. Agora, falar uma coisa dessa, Arnaldo, pelo amor de Deus, é falta de conhecimento. Então, pelo bem-estar das crianças e adolescentes, peço que vote sim, derruba o veto do prefeito, para derrubar. Não ao veto. Não ao veto. Alexandre colocou categoricamente aqui, é médico, é experiente, sabe dos problemas. E outra coisa, e para o futuro, vai beneficiar o município. Hoje nós estamos com escassez enorme de ortopedia em Belo Horizonte. Não só em Belo Horizonte, mas todos os municípios, o estado está com escassez muito grande de ortopedia, né? E agora vem com esse papo de que, a pessoa não é adequado sair na escola infantil? Isso é um absurdo. Então, vamos derrubar o veto sim. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Agora, em votação, para encaminhar a votação, vereadora Neuza Santos, Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de atenção dos meus colegas, inclusive de você, Márcio, do Geraldo Félix, muita atenção dos meus colegas que são pais, que são avós. Piaget agora deve estar, sim, com a fala do Arnaldo. Olha, está revirando. Piaget deve estar revirando. Atenção, senhores vereadoras e vereadoras. O desenvolvimento da criança é de 0 a 7 anos. Atenção, colegas. Muitas crianças nascem, como, por exemplo, síndrome de Down, que, aliás, nem é o professor de educação física, é o fisioterapeuta. Presta atenção, nós temos que estimular as crianças de forma adequada desde cedo. Esse corpinho até 7 anos é essencial. A parte do exercício físico, do exercício cerebral, da matemática. Então, dizer que a criança de 0 a 7 anos não precisa, pois eu aqui faço outro argumento. Para encerrar, senhor presidente, se nós cuidarmos bem das nossas crianças de 0 a 14 anos, depois de 14 anos, deixa que elas se cuidem propriamente. Uma criança de 0 a 7 anos tem que estar na mão. Por isso que a gente acabou com a assistência, com as creches. Lugar de criança pequena é na escola, com profissionais habilitados. E nós, seres humanos, nascemos diferentes. Fecho, senhor presidente. E ainda... com a inclusão, nós temos as nossas crianças portadoras de várias síndromes. Por isso, eu solicito aos colegas vereadores, a bem da infância de Belo Horizonte, que vote não, derrubando esse veto, para que as nossas crianças possam ter o direito de ser atendida com qualidade. Estamos em processo de votação. Para encaminhar a votação, o secretário-geral dessa casa, vereador Cabo Júlio, do PMDB. Só para fazer uma discordância. Porque o projeto ele coloca ensino infantil e ensino fundamental. Sobre a ideia de que educação infantil não precisa, do entendimento do governo, nós estamos colocando todo o ensino fundamental em risco. Todas as crianças que vão ter. E porque na realidade a discussão aqui é econômica, gente. A discussão é econômica. Eles querem um professor mais barato. É isso que quer. E não estão preocupados com a saúde das crianças, não. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter um pouco de responsabilidade. Colocar uma criança de ensino
fundamental com alguém não qualificado é perigoso. E aí, se as crianças do ensino infantil vão ter um profissional habilitado, é melhor a gente ter alguém a mais do que ter a menos. Por isso que eu acho que a gente deve derrubar o veto. Para encaminhar, presidente. Do vereador Cabo Júlio. Agora, para encaminhar, o vereador Heleno. Eu gostaria de dizer que a LDB, ela determina claramente a educação física para a educação básica. E para aqueles que não sabem, educação infantil faz parte da educação básica. É muito simples. Eu não posso separar a educação infantil do ensino fundamental, porque está tudo na educação básica. Não dá para separar, não dá para deixar uma criança de 4, 5 anos fora de um benefício tão grande como este. Segundo, a Lei 9696 de 98 determina, está regulamentado a profissão do profissional de educação física. Então, é ele que tem, por legislação federal, direito à atividade de educação física também na escola. Terceiro, eu digo que eles justificam a questão da despesa. No projeto, está dando 1 ano para o município se adequar para atender ao que nós só estamos pedindo nesse projeto de lei. 1 ano. Se 1 ano o executivo não tem jeito de se planejar, não dá para aceitar. Muito obrigado, vereador Heleno. Agora, nesse momento, eu passo a palavra para o vice-presidente dessa casa, vereador Alexandre Gomes, do PSB. Por favor, Alexandre. Me questionaram aí se criança precisa de professor especializado. Precisa. A gestante, depois que a criança nasce, se ela não for nutrida, o cérebro, ele desenvolve mais de 60% intrauterino. Não adianta um esforço, depois do nascimento, alimentar, se a mãe, na gestação, não tiver os cuidados de pré-natais necessários. Assim como, se a criança não bem preparada, não vou dizer 1 ano, 1 ano, 2 anos, você tem, aí realmente você tem atividades lúdicas, brincadeiras. Mesmo assim, a educação física nessa fase não é aquela educação física diária ou semanal que é dada nas escolas, mas orientada por um profissional. O quanto é importante a gente não aderir a esse argumento de que, por ser pequeno, não há necessidade, quanto menor, mais cuidado, mais necessário e mais exigente. Então, eu acho que a profissão do profissional, ele é fundamental nessa orientação, é por isso que eu vou votar não ao veto. Não vou nem falar sim ao projeto, é não, é votar não. Para encaminhar, vereador Irã Barbosa, do PLDB. Presidente, eu não estou aqui para oferecer mais argumentos do que já foram oferecidos. A Prefeitura de Belo Horizonte, se pretende oferecer uma educação de qualidade, ela tem que oferecer com especialistas, principalmente na área física, porque é uma das principais áreas de desenvolvimento, principalmente dos 7 aos 12 anos. Agora, quando se fala da questão de economia, vocês vão me desculpar. Existem 20 mil funcionários não concursados hoje trabalhando dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. 20 mil comissionados. Então, não é questão de economia, é falta de prioridade. Tem muita gente que trabalha hoje sem concurso dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, porque é ou foi cabo eleitoral do atual prefeito, que poderia muito bem dar espaço para uma educação de qualidade em Belo Horizonte. Obrigado. Eu encaminho pelo sim. Pelo não ao veto. Para encaminhar agora o líder do Democratas dessa casa, meu caro amigo, vereador Wagner Messias Preto. Por favor, vereador. Senhor presidente, primeiro aqui eu quero parabenizar a assessoria do vereador Alexandre Gomes, que se encontra ali, viu que foi muito aplaudido. Viu? Parabéns para vocês. Segundo, senhor presidente, eu lembro-me quando eu era criança, né, estudei no Magalhães do Mundo, depois estudei no Salesiano, e nós tínhamos, né, um preparador físico lá, e eu tinha um carinho muito grande com a preparação física naquela época, né, e eu sempre fui considerado um atleta para aqueles meus professores de educação física.
Então é com um carinho muito grande que esse projeto nós temos que ter. Eu quero aqui parabenizar o vereador Heleno, que é um projeto importante para a cidade de Belo Horizonte, pode ter certeza. Obrigado. Eu que agradeço. Atenção, senhores vereadores. Neste momento, nós vamos estar votando o veto. Os favoráveis ao veto, votem sim. Os contrários ao veto, votem não. Mais algum vereador deseja registrar seu voto? Mais algum vereador? Encerrada a votação. Com 13 sim, 17 não, nenhuma abstenção, um total de 30 votos, fica mantido o veto ao projeto 1610 de 2011, um veto total.